Meu nome é Viviane e eu tinha 27 anos quando conheci o homem que quase destruiu minha vida. Antes de tudo acontecer, eu era uma moça simples, dessas que acordam cedo para trabalhar e dormem tarde rezando. Morava com minha mãe, Dona Carmen, numa casinha pequena no bairro Jundiaí, em Anápolis, Goiás. Minha mãe era viúva, mulher de oração, daquelas que passam horas de joelho na igreja. Eu cresci vendo ela clamar a Deus por tudo, e talvez por isso eu achasse que nada de ruim podia acontecer comigo. Eu trabalhava vendendo doces caseiros em feiras e eventos da cidade. Brigadeiro, beijinho, pé de moleque, tudo feito em casa, com carinho. Não ganhava muito, mas dava para o básico. Minhas amigas estavam todas casando, tendo filhos, construindo família, e eu ali, sozinha, vendo a vida passar. Sonhava com um marido temente a Deus, uma casa cheia de paz, filhos correndo no quintal. Parecia simples, mas para mim parecia impossível. Foi em setembro de 2008 que tudo mudou. Eu estava na feira agropecuária de Anápolis, no meu estande de doces, quando ele apareceu. Evandro. 41 anos, bem vestido, sorriso bonito, jeito educado. Chegou pedindo brigadeiro, mas eu percebi que ele não queria só doce. Ficou ali conversando, perguntando meu nome, de onde eu era, se eu ia na feira todo dia. Saí de lá com o coração acelerado. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre com aquele sorriso, sempre com aquela atenção que eu nunca tinha recebido de nenhum homem. Disse que era empresário, dono de uma transportadora pequena na região. Parecia sério, trabalhador, honesto. Depois de uma semana, me pediu em namoro ali mesmo, na frente do estande, com todo mundo olhando. Eu fiquei vermelha, mas disse sim. O namoro durou 8 meses e foram os meses mais felizes da minha vida até então. Evandro era encantador. Levava flores toda semana, me buscava depois do trabalho, tratava minha mãe com um respeito exagerado. Dizia que queria construir uma família abençoada, que eu era a mulher que ele tinha pedido a Deus. Eu acreditei em cada palavra. Como não acreditar? Ele parecia perfeito. O pedido de casamento foi num domingo de tarde, no Lago das Rosas, em Goiânia. Ele me levou para passear, disse que queria me mostrar um lugar especial. Quando chegamos no deck de madeira, com o sol se pondo, ele ajoelhou. Tirou uma caixinha do bolso e disse: Viviane, eu quero passar o resto da minha vida honrando você e a Deus. Casa comigo? Eu chorei tanto que mal consegui dizer sim. Liguei para minha mãe na mesma hora, gritando de felicidade. Mas minha mãe não compartilhou a alegria. Quando contei, ela ficou em silêncio por uns segundos. Um silêncio estranho, pesado. Depois disse: Filha, eu oro por você, mas esse homem tem algo nele que eu não consigo explicar. Toda vez que ele entra aqui em casa, eu sinto um peso. Eu fiquei chateada. Achei que era ciúme de mãe, medo de perder a filha única. Ignorei o aviso dela. Esse foi meu primeiro erro. Casamos em junho de 2009, na Igreja Assembleia de Deus do Jundiaí. Igreja lotada, eu de vestido branco simples, mas bonito, sorrindo como nunca tinha sorrido na vida. Tudo parecia abençoado. Mas teve um momento que eu só fui entender anos depois. Quando o pastor foi ungir Evandro com óleo na testa, ele deu um passo para trás. Foi sutil, quase imperceptível. O pastor estranhou, mas continuou. Eu vi, mas deixei passar. Não queria estragar o dia mais feliz da minha vida. A lua de mel foi em Caldas Novas, só 3 dias porque o dinheiro era curto. A primeira noite foi romântica, cheia de carinho, tudo que eu tinha sonhado. Mas na segunda noite, acordei às 3 da manhã e a cama estava vazia. Evandro não estava no quarto. Esperei uma hora preocupada até que ele voltou. Disse que tinha ido tomar ar na varanda, mas o quarto estava gelado. Um frio estranho, mesmo com o ar-condicionado desligado. Quando abracei ele, a pele dele estava quente demais, como se estivesse com febre alta.
Não disse nada. Não queria parecer paranoica logo nos primeiros dias de casada. Convenci a mim mesma de que era bobagem, ansiedade de recém-casada. Afinal, eu estava com o homem dos meus sonhos, começando uma vida nova. O que poderia dar errado? Se eu soubesse o que me esperava nos próximos anos, teria fugido naquela mesma noite. Mas eu não sabia. E foi assim que começou o pesadelo que quase me custou a vida. Nos primeiros 2 anos de casamento, eu vivia uma contradição que não conseguia explicar. De um lado, Evandro era carinhoso. Trazia flores sem motivo, fazia massagem nos meus pés depois do trabalho, dizia que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Eu me sentia amada, protegida, abençoada, mas de outro lado, havia coisas que simplesmente não faziam sentido. Pequenos detalhes que eu tentava ignorar, mas que ficavam martelando na minha cabeça. As saídas noturnas começaram logo no primeiro mês de casados. Pelo menos uma vez por semana, Evandro saía de casa por volta das 10 da noite. Dizia que ia resolver coisas da empresa, que tinha caminhão quebrado na estrada, que precisava encontrar um cliente. Voltava de madrugada, às vezes 3, 4 da manhã, e sempre com um cheiro estranho nas roupas, como incenso queimado, misturado com algo podre, algo que dava náusea. Eu perguntava, ele desconversava. Eu tentava esperar acordada, mas nessas noites o sono vinha pesado demais, como se algo me empurrasse para dormir. A recusa em orar foi outro sinal que eu demorei para perceber. Toda vez que eu propunha fazer um devocional juntos, ler a Bíblia antes de dormir, Evandro arrumava desculpa. Hoje não, amor, tô cansado. Amanhã a gente faz. Mas amanhã nunca chegava. Uma vez eu insisti mais, disse que era importante para mim. Ele me olhou com uma irritação que eu nunca tinha visto, uma raiva desproporcional, e disse seco: eu tenho minha forma de me conectar com o espiritual, respeita. Fiquei sem reação, nunca mais toquei no assunto. Mas o que mais me perturbava eram as noites. Eu acordava às vezes de madrugada e via Evandro parado de frente para o espelho do guarda-roupa, no escuro total, em silêncio absoluto, só parado ali, olhando para o próprio reflexo, sem se mexer. A primeira vez que vi, achei que ele estava sonâmbulo. Chamei o nome dele, Evandro, amor. Ele não respondeu. Depois de uns minutos, voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, perguntei se ele lembrava. Ele disse que não sabia do que eu estava falando. Os pesadelos começaram em 2010, mais ou menos 1 ano depois do casamento. Eram sempre parecidos. Eu estava em um lugar escuro, muito escuro, rodeada de vultos que eu não conseguia ver direito. E uma voz grave, que parecia vir de todo lugar ao mesmo tempo, dizia: você já tem dono. Eu acordava suando, com o coração disparado, tremendo. Olhava para o lado e Evandro dormia tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Às vezes eu ficava horas acordada, com medo de fechar os olhos de novo. Eu tentei falar com alguém sobre isso. Procurei a Simone, uma amiga da igreja que eu conhecia desde adolescente. Contei sobre as saídas noturnas, sobre ele não querer orar, sobre o espelho, sobre os pesadelos. Ela riu. Riu na minha cara. Isso é coisa da sua cabeça, Viviane. Todo casamento tem fase de adaptação. Você tem um marido que te trata bem, que te dá carinho, que trabalha. Para de procurar problema onde não tem. Me senti boba, exagerada. Decidi que era paranoia minha mesmo. Até que minha mãe veio visitar. Dona Carmen apareceu num sábado de manhã sem avisar, como ela fazia de vez em quando. Evandro tinha saído para resolver algo da empresa. Minha mãe foi guardar umas roupas que ela tinha trazido para mim e entrou no nosso quarto. Eu estava na cozinha quando ouvi um barulho. Corri para o quarto e encontrei minha mãe parada na porta, pálida, tremendo. Filha, ela disse com a voz fraca, aquele quarto tem um peso lá dentro e cheira a enxofre. Você não sente? Eu não sentia.
Ou talvez eu tivesse me acostumado. Tentei acalmar minha mãe. Disse que era impressão, que ela estava exagerando. Mas ela não se convenceu. Quando Evandro chegou e soube que Dona Carmen tinha entrado no quarto, algo mudou no olhar dele. Ele não disse nada na hora, foi educado como sempre, mas depois que minha mãe foi embora, ele me olhou de um jeito frio e disse: "Sua mãe não entra mais no nosso quarto, nunca mais." Não era pedido, era ordem. A partir daquele dia, ele sempre trancava a porta quando sabia que ela vinha. O episódio mais aterrorizante daquele período foi numa madrugada de novembro de 2010. Eu acordei com um som estranho. Evandro estava falando dormindo, mas não era a voz dele. Era uma voz grave, gutural, falando palavras que eu não entendia. Parecia outra língua, ou algo que nem era língua humana. Durou uns 30 segundos. Eu fiquei paralisada na cama, sem conseguir me mexer, sem conseguir gritar. Quando parou, ele suspirou fundo e virou para o lado, dormindo normalmente. No dia seguinte, perguntei se ele tinha tido pesadelo. Ele disse que não lembrava de nada. Eu queria acreditar que era sonambulismo, estresse do trabalho, qualquer coisa normal. Porque a alternativa era terrível demais para considerar. Eu amava aquele homem. Tinha largado tudo por ele. Tinha ignorado os avisos da minha mãe por ele. Como eu ia admitir que tinha algo muito errado? Eu via essas coisas, eu penso hoje. Mas me convencia de que era paranoia. Eu não queria perder meu casamento. Tinha vergonha de admitir que algo estava errado. E enquanto eu me enganava, as coisas só iam piorando. E a prosperidade que veio em seguida só tornou tudo mais confuso. A partir de 2011, a situação financeira do nosso casamento mudou de um jeito que eu não conseguia explicar. Evandro tinha uma transportadora pequena, 2 caminhões velhos, um funcionário só, contratos modestos com fazendas da região. Mal dava para pagar as contas no fim do mês. Mas de repente, como se alguém tivesse virado uma chave, tudo mudou. Contratos grandes começaram a aparecer do nada. Fazendas enormes nos arredores de Anápolis fechavam exclusividade com ele. Em 6 meses, Evandro comprou mais 3 caminhões novos. Em 1 ano, trocamos de casa. Saímos daquele apartamento apertado e fomos para uma casa maior no mesmo bairro, o Jundiaí. Casa com quintal, 3 quartos e um cômodo extra nos fundos, que Evandro disse que ia usar como escritório. Ele trocou o carro velho por uma Hilux 0 km, prata completa. Começou a usar roupas melhores, relógio caro, sapato de couro. Eu olhava para tudo aquilo e não entendia como tinha acontecido tão rápido. No começo, fiquei feliz. Achei que Deus estava abençoando o esforço do meu marido. Quando as chaves da casa nova chegaram, eu ajoelhei na sala vazia e orei em voz alta. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa bênção. Obrigada por prosperar nosso lar. Evandro estava do meu lado, mas ele não disse nada. Não disse amém, não fechou os olhos, não se ajoelhou comigo. Só ficou ali parado, me olhando com uma expressão estranha que eu não soube interpretar. Com o tempo, percebi que ele nunca agradecia a Deus por nada. Quando eu dizia, graças a Deus, ele ficava em silêncio ou mudava de assunto. Uma vez, insisti, amor, vamos fazer uma oração de gratidão pela casa nova, pelo que Deus tem feito. Ele me olhou sério e respondeu, Deus não teve nada a ver com isso, Viviane. Falou assim, seco, como se fosse óbvio. Eu estranhei, mas não perguntei mais. Tinha medo da resposta. Os sócios misteriosos apareceram nessa época. Evandro começou a mencionar reuniões com parceiros de negócio que aconteciam sempre à noite, numa fazenda nos arredores da cidade. Eu nunca fui convidada, nunca conheci nenhum deles. Quando perguntava quem eram, ele era vago. Gente importante, fazendeiros da região, você não ia se sentir à vontade. Eu aceitava porque confiava nele, ou porque tinha medo de não confiar. Uma única vez eu fui junto. Era uma noite de quinta-feira.
Evandro disse que ia passar rápido na fazenda para pegar uns documentos. Eu pedi para ir, disse que queria conhecer o lugar. Ele hesitou, ficou uns segundos em silêncio, mas deixou. Quando chegamos, era tarde, quase 11 da noite. A fazenda era antiga, com uma casa-sede grande e escura, cercada de árvores. Evandro mandou eu esperar no carro. 5 minutos, disse, e foi. Fiquei ali sozinha, no escuro, com o motor desligado. Enquanto esperava, vi algo que nunca esqueci. Do lado da casa tinha um grupo de pessoas, umas 6 ou 7. Estavam de pé, em círculo, segurando o que pareciam ser velas. Não conseguia ver direito, mas pareciam estar murmurando algo juntos, como uma oração ou um cântico. Um dos vultos olhou na direção do carro, e eu senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Evandro voltou 20 minutos depois, irritado, e nunca mais me levou junto. Nunca mais toquei no assunto. Na casa nova, tentamos ter um cachorro. Eu resgatei um vira-lata da rua, um cãozinho caramelo que eu chamei de Pipoca. Ele entrou em casa tranquilo, abanando o rabo, feliz. Mas quando viu Evandro, mudou completamente. Começou a latir, rosnar, mostrar os dentes. Não parava. Evandro olhou para o cachorro com desprezo e disse: "Tira esse bicho daqui." 3 dias depois, Pipoca fugiu pelo portão do quintal e nunca mais voltou. Eu chorei, mas Evandro nem ligou. A vizinha evangélica, Dona Marta, veio conhecer a casa nova uma semana depois da mudança. Elogiou tudo, disse que estava bonita, que Deus tinha abençoado. Mas na hora de ir embora, ela segurou minha mão e disse baixinho, para Evandro não ouvir: "Minha filha, dinheiro que vem fácil assim, às vezes vem com um preço. Cuidado!" Eu fiquei ofendida. Achei que era inveja, fofoca de vizinha. Agradeci seca e fechei o portão. Só anos depois entendi que Dona Marta estava tentando me avisar. Um dia, um entregador foi deixar um pacote na casa. Quando Evandro abriu a porta, o homem ficou branco. Gaguejou, largou o pacote na entrada e foi embora quase correndo, sem pedir assinatura. Semanas depois, encontrei o mesmo entregador no mercado. Criei coragem e perguntei o que tinha acontecido. Ele ficou nervoso, olhou para os lados e disse rápido: "Eu conheço seu marido de outro lugar, de uma fazenda onde eu ia. Eu saí de lá faz tempo. Não quero problema, moça. Fica longe dele." E foi embora antes que eu pudesse perguntar mais. Fiquei parada ali, no meio do mercado, com o coração gelado. Mas mesmo assim, eu não quis acreditar. Até que descobri o quarto proibido. A casa nova tinha um cômodo nos fundos, separado do resto da casa por um pequeno corredor. Logo na primeira semana depois da mudança, Evandro transformou aquele espaço em escritório. Disse que precisava de um lugar só dele para cuidar das coisas da empresa, organizar documentos, fazer ligações em paz. Parecia razoável, mas desde o primeiro dia, a regra foi clara. Eu não podia entrar lá. Nunca. Por nenhum motivo. "Tenho documentos importantes da empresa", ele explicou. "Contratos, cheques, coisas que não podem sumir. Preciso de privacidade para trabalhar. Você entende, né?" Eu entendi. Ou tentei entender. Afinal, que mal tinha um marido querer um espaço só dele? Eu respeitei. No começo, nem pensava muito naquilo. Tinha a casa toda para cuidar. Mas com o tempo, aquele cômodo foi se tornando uma presença estranha na minha vida. Evandro andava com a chave do escritório no pescoço, pendurada numa cordinha de couro preta. Nunca tirava. Nem para dormir, nem para tomar banho, nem em momento nenhum. Eu achava exagerado, mas não questionava. Uma vez, brinquei: "Amor, você dorme até com essa chave. Parece que guarda um tesouro lá dentro." Ele não riu. Me olhou sério e disse: "É mais importante que tesouro." Mudou de assunto e nunca mais falei sobre isso. Os sons começaram uns meses depois da mudança.
Eu estava sozinha em casa, fazendo almoço, quando ouvi um murmúrio vindo do fundo da casa. Parecia alguém conversando. Mas Evandro não estava. Tinha saído para trabalhar. Fui até o corredor e fiquei parada, ouvindo. Vinham vozes de dentro do escritório. 2 vozes. Uma parecia ser de Evandro, mas ele não estava em casa. A outra era mais grave, mais lenta. Meu coração disparou. Saí correndo dali e não contei para ninguém. O cheiro era outra coisa. Saía por baixo da porta um odor difícil de descrever. Era doce, enjoativo, como flores velhas apodrecendo. Mas por baixo tinha algo pior. Um cheiro de carne estragada, de coisa morta. Dava náusea. No começo eu sentia, mas com o tempo fui me acostumando. Só que quando alguém de fora vinha em casa, sempre comentava. Que cheiro estranho é esse? Perguntavam. Eu dizia que era produto de limpeza, mofo do corredor, qualquer coisa. Mentia para mim mesma. Luciana, minha vizinha, que às vezes ajudava com a faxina, foi quem encontrou as velas. Ela estava limpando o quintal quando viu um saco de lixo separado dos outros. Abriu e encontrou restos de velas pretas e vermelhas derretidas, algumas com símbolos riscados na cera. Ela ficou pálida e me chamou. Viviane, isso aqui é coisa de macumba. Minha avó mexia com isso. Eu conheço esses símbolos. O que está acontecendo nessa casa? Eu senti o estômago gelar, mas neguei. Deve ser decoração, Lu. Evandro gosta de coisas diferentes. Você está exagerando. Ela não insistiu, mas nunca mais voltou para ajudar na faxina. Um momento que eu nunca esqueci foi numa madrugada de 2014. Eu acordei com sede e fui para a cozinha. Ao passar pelo corredor do escritório, vi luz por baixo da porta. Uma luz avermelhada, tremeluzindo como fogo de vela. Parei. Ouvi a voz de Evandro, mas diferente. Ele estava cantando. Não era uma música normal. Era algo ritmado, repetitivo, em palavras que eu não entendia. Parecia latim ou algo mais antigo. Fiquei paralisada no corredor. As pernas não obedeciam. O coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele ia ouvir. De repente, a voz parou. Silêncio total. Eu prendi a respiração. E então, a maçaneta da porta se mexeu. Girou devagar, como se alguém fosse abrir por dentro. Eu não esperei. Corri para o quarto, me enfiei debaixo das cobertas e fingi que estava dormindo. 1 hora depois, Evandro entrou no quarto, deitou na cama normalmente e dormiu. Eu passei a noite inteira acordada, tremendo, olhando para o teto. No dia seguinte, criei coragem para perguntar. Estávamos tomando café da manhã e eu disse, tentando parecer casual. Evandro, ontem à noite você estava no escritório? Eu ouvi barulho. Ele parou de mastigar, colocou a xícara na mesa devagar e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Os olhos dele pareciam mais escuros, quase sem brilho. Aquele lugar não é da sua conta, ele disse, com uma voz calma, mas gelada. Nunca entre lá, Viviane. Nunca. Você entendeu? Uma veia no pescoço dele pulsava. A mão que segurava a xícara apertou tão forte que eu achei que ia quebrar. Eu entendi. Não era pedido, era ameaça. A partir daquele dia, eu evitava até passar perto do corredor, mas a curiosidade me corroía por dentro. O que tinha naquele quarto? O que meu marido escondia? Eu precisava saber a verdade. E em março de 2015, quando Evandro viajou pela primeira vez desde que nos casamos, eu finalmente tive a chance de descobrir. Aconteceu em março de 2015. Evandro avisou que ia viajar para uma reunião de negócios em Goiânia. Disse que voltava em 2 dias. Era a primeira vez que ele viajava pernoitando desde que nos casamos. Eu estranhei, mas não questionei. Ele arrumou uma mala pequena, me deu um beijo rápido e saiu apressado. Eu fiquei na porta vendo o carro dele sumir na esquina. Quando voltei para dentro, fui arrumar o quarto. E foi aí que vi. A cordinha de couro preta estava no criado mudo, com a chave. Evandro tinha esquecido. Em 6 anos de casamento, ele nunca tinha tirado aquela chave do pescoço.
Nunca. E agora ela estava ali, brilhando na luz da janela, como se estivesse me chamando. Eu fiquei olhando para ela por um longo tempo. Sentei na cama, levantei, fui para a cozinha beber água, voltei para o quarto. A chave continuava lá. Passei horas naquela agonia. Algo dentro de mim dizia: não abre, não quer saber o que tem lá, você não vai aguentar. Mas outra parte de mim, a parte que tinha visto as velas, ouvido as vozes, sentido o cheiro, precisava saber. Precisava entender por que os últimos 6 anos da minha vida pareciam uma mentira. Por que meu marido se recusava a orar? Por que ele ficava parado de frente para o espelho de madrugada? Por que tudo aquilo estava acontecendo? Às 3 da tarde, eu peguei a chave. Andei pelo corredor devagar, sentindo o coração bater na garganta. Quando cheguei na porta do escritório, fiquei parada uns 2 minutos, só respirando, pedindo forças a Deus para enfrentar o que viesse. Minha mão tremia tanto que quase não conseguia encaixar a chave na fechadura. Girei, a porta abriu e o cheiro veio primeiro, forte, enjoativo, podre. Eu cobri o nariz com a mão e entrei. O cômodo era pequeno, uns 10 metros quadrados. Não tinha janela. A única luz vinha de velas espalhadas pelos cantos, algumas ainda acesas. E o que tinha ali dentro mudou minha vida para sempre. No centro do espaço tinha uma mesa de madeira escura, coberta com um pano preto, um altar. Em cima do altar, velas de várias cores, pretas, vermelhas, brancas. Um cálice de metal com líquido escuro seco dentro e uma imagem de um bode com chifres enormes, entalhada em madeira, com olhos que pareciam me seguir. Espalhadas pelo altar, tinha fotos minhas, umas 10, talvez mais. Algumas do casamento, outras do dia a dia. Tiradas sem eu saber. Uma foto minha dormindo, uma foto minha na cozinha, uma foto minha na igreja. E em uma delas, meu rosto estava riscado com algo vermelho escuro, sangue seco. Eu senti as pernas fraquejarem. Segurei na parede para não cair. Nas paredes tinha símbolos pintados em vermelho. Círculos, triângulos, estrelas de 5 pontas invertidas. Coisas que eu não reconhecia, mas que me davam uma sensação horrível só de olhar. Em um canto, tinha um baú de madeira velha. Eu abri com as mãos tremendo. Dentro, mechas do meu cabelo, pedaços de roupa íntima minha que eu achava que tinha perdido na lavagem. Uma escova de dente antiga que eu tinha jogado fora meses antes. Fios de unha, tudo dentro de potes de vidro com tampas pretas, etiquetados com datas. Eu vomitei, ali mesmo, do lado do altar. Vomitei até não ter mais nada no estômago. Limpei a boca com as costas da mão e vi mais uma coisa em cima da mesa. Um caderno de capa preta, em cima de uma pilha de papéis velhos. Eu abri. Era a letra de Evandro, um diário. As mãos tremiam tanto que mal conseguia virar as páginas. As primeiras entradas eram de 2003, 6 anos antes de me conhecer. Falavam de iniciação, primeiro contato, oferendas aceitas. Mencionavam o pai de Evandro, seu Joaquim, e uma herança espiritual que precisava ser mantida. Folheei mais para frente. 2008, o ano que nos conhecemos. E li uma frase que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre meu casamento. Encontrei a que vai servir. Viviane, família cristã, pura, nunca teve outro homem, perfeita para o que foi pedido. Mais para frente, 2009, ano do casamento. Consagração feita. Ela não sabe, mas já pertence. Agora é só esperar o tempo certo. E então, uma data no futuro. 2019, 10 anos de casamento. E escrito do lado, entrega final, Viviane, o pagamento completo. Eu larguei o caderno como se queimasse. Foi quando vi, em cima da mesa, uma foto antiga, amarelada, dos anos 70 ou 80. Era seu Joaquim, o pai de Evandro, que morreu antes do nosso casamento. Ele estava em frente a um altar parecido, com os mesmos símbolos na parede. Do lado dele, uma mulher jovem que eu não reconheci. E atrás deles,
uma sombra que não parecia humana. Eu saí do escritório cambaleando, tranquei a porta com as mãos tremendo e voltei para o quarto. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Não chorei, não gritei, não conseguia sentir nada. Os últimos 6 anos da minha vida tinham sido uma farsa. Eu não era esposa, era mercadoria. E quando Evandro voltasse, eu ia ter que olhar na cara dele sabendo de tudo. Quando Evandro voltou de viagem 2 dias depois, eu tentei agir normal. Fiz o jantar que ele gostava, arroz com carne de panela e salada. Sorri quando ele chegou. Perguntei como tinha sido a reunião, se a estrada estava boa. Por dentro, eu estava destruída. Mas não podia deixar transparecer. Precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer, para onde ir. Eu mal conseguia olhar para ele sem sentir náusea. Mas Evandro percebeu. Ele me conhecia bem demais. Ou talvez fosse outra coisa, algo que não era natural. Na terceira noite, depois da volta dele, estávamos jantando em silêncio. Eu mal conseguia comer, só ficava empurrando a comida no prato. De repente, Evandro largou o garfo na mesa, fez um barulho alto e disse com uma calma perturbadora: "Você entrou lá, não foi?" Eu congelei. O garfo parou no ar. O coração disparou tão forte que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Pensei em mentir. Pensei em negar. Dizer que não sabia do que ele estava falando. Mas algo no olhar dele dizia que não adiantava. Ele já sabia. Talvez soubesse desde o momento que pisou em casa. "Foi", eu disse, a voz quase não saindo da garganta. Evandro não gritou. Não ficou bravo, não levantou da mesa, e isso foi o pior de tudo. Ele sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele em 6 anos de casamento. Frio, cruel, satisfeito, como se tivesse esperado por aquele momento. "Eu ia te contar eventualmente", ele disse, empurrando o prato para o lado. "Você não acha que toda essa prosperidade veio de graça, né?" Eu fiquei muda. Não conseguia falar, não conseguia me mexer. Evandro se levantou devagar, foi até a geladeira, pegou uma cerveja com calma, abriu, tomou um gole longo. Voltou para a mesa e sentou de novo, me encarando. Ele estava aproveitando aquilo, aproveitando o meu medo, o meu desespero. "Deixa eu te explicar como as coisas funcionam, Viviane." E começou a contar. Devagar, fazendo pausas, como quem conta uma história comum. O pacto do pai. Seu Joaquim era fazendeiro na região de Anápolis nos anos 70. A fazenda não prosperava. Seca, praga, dívida. A família passava fome. Um dia, um homem apareceu na propriedade. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Ofereceu ajuda. Disse que podia fazer a fazenda dar lucro, acabar com as dívidas, trazer prosperidade. O preço, servir a outro senhor. E a cada geração, alguém da família precisava renovar o acordo. Seu Joaquim aceitou. A fazenda prosperou. As dívidas sumiram. E o ciclo começou. A renovação de Evandro. Aos 25 anos, depois que o pai morreu, Evandro foi chamado para a mesma fazenda. Ele já sabia o que era. Já tinha visto coisas desde criança. Ele aceitou continuar o pacto, mas para ter mais sucesso, mais dinheiro, mais poder, ele precisava oferecer algo maior. Uma mulher pura, de família cristã, que seria consagrada através do casamento. "Você foi perfeita", ele disse, me olhando nos olhos. "Bonita, virgem, família de crente. Sua mãe orava demais. Isso dificultou um pouco, mas no final eu consegui." Eu senti lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não conseguia me mexer para limpar. "E em 2019, Evandro continuou, "você vai ser entregue de vez. O pagamento final. 10 anos de casamento como foi prometido. O que acontece depois?" Ele deu de ombros. "Aí não é mais problema meu." Eu tentei falar, a voz saindo embargada. Eu nunca concordei com nada disso. Eu não sabia de nada. Evandro riu. "Você acha que precisa concordar? Você foi consagrada no casamento. O contrato foi feito com coisas suas. Cabelo, sangue, roupa. Você é dele desde 2009.
De quem? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. Evandro me olhou com algo que parecia quase pena. Você sabe de quem? Eu tentei me levantar. Precisava sair dali, ligar para minha mãe, fugir, qualquer coisa. Peguei meu celular na mesa. Evandro esticou a mão e tirou da minha, devagar, sem pressa. Pra quê? Sua mãe não pode fazer nada. Ninguém pode. Eu fechei os olhos e tentei uma última coisa. Sussurrei baixinho. Em nome de Jesus. E parou. Porque Evandro teve uma reação. Um tique no olho. Um movimento rápido no canto da boca. Um desconforto que ele tentou disfarçar, mas eu vi. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Isso não funciona mais, ele disse, a voz um pouco diferente, um pouco forçada. Mas foi bonito você tentar. Eu me levantei da mesa, fui para o quarto e tranquei a porta. Do outro lado, ouvi Evandro rindo. Uma risada baixa, longa, que durou horas. Eu não dormi naquela noite, mas guardei uma coisa no coração. Ele teve reação quando eu disse o nome de Jesus. Por menor que fosse, era alguma coisa. E eu ia precisar disso para sobreviver ao que veio depois. Depois do confronto, eu vivi os piores meses da minha vida. Eu queria sair daquela casa naquela mesma noite. Queria pegar minhas coisas, correr para a casa da minha mãe, nunca mais olhar na cara de Evandro. Mas ele disse algo que me paralisou completamente. Se você for embora, coisas ruins vão acontecer com sua mãe. Você não vai querer testar. Eu fiquei. Não por mim, por Dona Carmen. Eu não podia arriscar a vida dela. As manifestações começaram imediatamente. A paralisia do sono veio primeiro. Quase toda noite eu acordava de madrugada sem conseguir me mexer, os olhos abertos, o corpo completamente travado. E sempre tinha algo no quarto comigo. Às vezes era um vulto escuro no canto, parado, me observando. Outras vezes, uma sombra sentada na beirada da cama, perto dos meus pés. E em algumas noites, tinha algo em cima de mim. Um peso no peito, uma pressão que não deixava respirar. Eu tentava gritar, tentava orar, mas a boca não obedecia. As vozes vieram depois. Durante o dia, quando Evandro estava fora, eu ouvia sussurros pela casa. Às vezes, era só meu nome. Viviane, arrastado, lento, vindo de lugar nenhum. Outras vezes, eram frases claras. Não adianta correr. Você já prometeu. Você é nossa. Eu cheguei a revirar a casa inteira procurando a origem. Olhei em cada cômodo, em cada armário, atrás de cada móvel. Nunca encontrei nada. As vozes não tinham origem. Estavam em todo lugar. Os pesadelos se intensificaram de um jeito insuportável. Toda noite era o mesmo cenário. Um lugar escuro, frio, com figuras encapuzadas em círculo. Evandro estava no centro, sorrindo para mim com aquele sorriso cruel. E atrás dele, uma presença enorme, escura, sem forma definida, se aproximando devagar. Eu tentava correr, mas as pernas não se moviam. Tentava gritar, mas a voz não saía. Acordava sempre antes da coisa me alcançar, suando, tremendo, com a sensação de que algo tinha me tocado enquanto eu dormia. O comportamento de Evandro ficou ainda mais estranho. Ele passava noites inteiras no escritório. Eu ficava no quarto, ouvindo sons vindos de lá. Vozes, não só a dele, mas várias. Como se houvesse uma reunião acontecendo, várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Mas quando ele saía de lá, estava sempre sozinho. A casa estava sempre vazia. Eu não entendia como era possível e tinha medo demais de perguntar. Uma noite, eu acordei. E Evandro não estava na cama. Fui procurar, achando que ele estava no escritório. Saí do quarto e caminhei pelo corredor escuro. E então parei. Evandro estava ali, no meio do corredor, parado, no escuro absoluto, olhando para mim. Só parado, sem se mexer, sem piscar. Eu chamei, Evandro? Nada. Chamei de novo, mais alto. Amor, você tá bem? Silêncio. Eu fiquei ali,
congelada por quase 1 hora. Ele não se mexeu uma única vez, os olhos fixos em mim o tempo todo. Quando finalmente ele foi para o quarto e deitou, dormiu imediatamente. No dia seguinte disse que não lembrava de nada. O definhamento do meu corpo foi visível. Em 3 meses, eu perdi 12 quilos. Minhas roupas ficaram folgadas, os ossos apareciam, o rosto ficou encovado. Tinha olheiras profundas, roxas, que maquiagem nenhuma conseguia esconder. Não conseguia comer direito. Tudo dava náusea. Vivia com dor de cabeça constante e uma exaustão que nenhum sono resolvia. Eu olhava no espelho e não me reconhecia. Parecia outra pessoa. Parecia alguém morrendo devagar. Luciana, minha vizinha, apareceu um dia e ficou chocada quando me viu. Viviane, o que está acontecendo com você? Você está parecendo outra pessoa. Você está doente? Eu queria contar. Abri a boca para falar a verdade, mas as palavras não saíram. Era como se algo tampasse minha garganta toda vez que eu tentava pedir ajuda. Tô bem, consegui dizer com esforço. Só cansada. Luciana não acreditou. Eu vi nos olhos dela, mas não insistiu. Eu tentei ir à igreja um domingo que Evandro saiu cedo. Tomei banho, me arrumei, peguei minha Bíblia. Quando cheguei no portão da Assembleia de Deus do Jundiaí, meu corpo parou. Não era só medo, era físico. As pernas simplesmente não obedeciam. Uma náusea violenta subiu do estômago e eu vomitei ali na calçada, na frente de todo mundo. A cabeça começou a latejar, uma dor insuportável. Eu tentei dar mais um passo em direção à porta da igreja e quase desmaiei. Voltei para casa chorando, derrotada. A oração também estava bloqueada. Toda vez que eu tentava orar, as palavras travavam na boca. Eu ajoelhava, fechava os olhos, abria a boca e nada saía. Uma vez consegui sussurrar Jesus e senti um alívio momentâneo, uma lufada de ar fresco no peito, mas durou segundos. Depois a pressão voltou mais forte. Eu peguei a Bíblia da minha mãe que ainda guardava. Abri no Salmo 23 e comecei a ler em voz alta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na terceira linha, senti uma mão gelada no meu ombro. Olhei para trás. Não tinha ninguém. Larguei a Bíblia e não consegui pegar de novo por semanas. Minha mãe ligou nessa época, era tarde da noite. Filha, eu acordei às 3 da manhã com seu nome na boca. Fiquei orando até agora. O que está acontecendo? Eu queria gritar a verdade, mas de novo as palavras não saíam. Tá tudo bem, mãe. Ela ficou em silêncio. Depois disse, eu não acredito em você, mas eu vou continuar orando. Todo dia, toda hora, o que quer que esteja acontecendo, minha filha, Deus é maior. Eu desliguei e chorei a noite inteira. Faltavam 3 anos para 2019. E eu não sabia se ia sobreviver até lá. O ponto de virada foi em agosto de 2016. Eu estava no limite. Quase 1 ano de terror constante. 15 quilos a menos. Não dormia direito, não comia, mal conseguia funcionar. Evandro me olhava às vezes com um sorriso de satisfação, como quem observa um trabalho bem feito. Eu era um fantasma dentro da minha própria casa. Faltavam 3 anos para 2019. 3 anos para a data final. E eu sentia que não ia aguentar mais 3 meses. Luciana apareceu na minha casa numa tarde de quinta-feira. Ela bateu na porta e eu fui atender devagar, arrastando os pés. Quando ela me viu, parou. Ficou uns segundos em silêncio, só me olhando, com os olhos cheios de água. Pelo amor de Deus, Viviane, o que está acontecendo com você? A voz dela tremeu. Você está morrendo. Você sabe disso, né? Você está morrendo. Algo se rompeu dentro de mim naquele momento. Eu comecei a chorar. Chorei como não chorava há meses. Luciana me abraçou ali na porta e ficou segurando por muito tempo. Contei tudo para ela. O escritório, o altar, as fotos, o diário, o pacto, Evandro, os anos de mentira. Tudo. As palavras saíram de uma vez, tropeçando umas nas outras. Luciana ficou branca enquanto ouvia. Quando terminei, ela segurou meu rosto com as 2 mãos e disse,
Você precisa sair dessa casa. Hoje, agora, não amanhã, não semana que vem, agora. Eu disse que não podia, que Evandro tinha ameaçado minha mãe. Sua mãe é mulher de Deus, ela respondeu firme. Ela tem cobertura, mas você está morrendo aqui, Viviane, literalmente morrendo. Naquela mesma noite, Evandro avisou que ia viajar. Reunião na fazenda. Voltava no dia seguinte. Eu soube que era minha chance, talvez a única. Esperei ele sair. Esperei mais 1 hora para ter certeza de que não ia voltar. Às 10 da noite, peguei uma mochila pequena. Coloquei documentos, pouco dinheiro, uma muda de roupa. Só o essencial. Antes de sair, passei pelo corredor do escritório. Parei ali por 1 segundo. Algo não queria que eu fosse. Eu senti claramente um peso, uma resistência, como se o ar ficasse mais grosso ao meu redor. As pernas pesaram. Uma voz na minha cabeça disse: "Você não vai conseguir. Volta para o quarto, fica quieta." Mas eu lembrei do alívio que senti quando sussurrei o nome de Jesus meses antes. Fechei os olhos e disse em voz alta, mesmo com a voz falhando: "Em nome de Jesus, eu vou sair dessa casa." A pressão diminuiu. Não sumiu completamente, mas diminuiu. O suficiente para eu conseguir me mexer. Corri para o carro. Quando girei a chave na ignição, o motor não pegou. Tentei de novo, nada. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O carro não ligava. Eu comecei a entrar em desespero. "Pelo amor de Deus, não agora!" Eu implorei, batendo no volante. "Por favor, não agora!" Fechei os olhos, coloquei a mão no painel e orei a primeira oração completa em meses. "Senhor, eu preciso sair daqui. Por favor, me ajuda." Girei a chave mais uma vez. O motor pegou. Eu dirigi chorando pelas ruas de Anápolis. Não parei em nenhum sinal vermelho. Não olhei para trás. Fui direto para a casa de Dona Carmen, do outro lado da cidade. No caminho, no cruzamento perto do parque da cidade, vi um carro parado que parecia o de Evandro, uma Hilux prata. O coração quase parou. Acelerei, fiz uma volta errada, quase bati num poste. Olhei pelo retrovisor com o corpo todo tremendo. O carro não veio atrás. Talvez não fosse ele, talvez fosse. Não importava. Eu não ia parar por nada. Cheguei na casa da minha mãe às 11h30 da noite. Toquei a campainha, bati na porta, gritei o nome dela. Dona Carmen abriu a porta de roupão com cara de sono. Mas quando me viu, o sono sumiu na hora. Ela olhou para minha aparência, magra, pálida, tremendo, chorando, e não perguntou nada. Só abriu os braços. Eu desabei naquele abraço como se fosse uma criança. Chorei como não chorava desde que era pequena. "Eu sabia", minha mãe disse, me apertando forte. "Eu sempre soube que aquele homem não era de Deus." "O que ele fez com você, minha filha?" Contei tudo, cada detalhe. Minha mãe ouviu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminei, ela disse sem hesitar: "Vamos para a igreja, agora." Eu olhei para o relógio. "Mãe, é quase 00:30. Ela me olhou firme. "Pastor Antônio mora do lado da igreja, e isso não pode esperar nem mais 1 minuto." Eu quis resistir. Disse que não merecia entrar na casa de Deus, que estava suja, marcada. Minha mãe segurou meu braço e me puxou. "Esse é o único lugar onde você pode entrar, minha filha. Vamos." O pastor Antônio abriu a porta de pijama, com cara de quem tinha acabado de acordar. Mas quando viu meu estado, entendeu a gravidade. Não fez perguntas. Pegou a chave da igreja e atravessou a rua com a gente. Abriu as portas do templo, acendeu as luzes. À 00:30, eu estava ajoelhada no altar da Assembleia de Deus do Jundiaí, a mesma igreja onde tinha casado 7 anos antes. Dessa vez, quando tentei entrar, não houve resistência. Algo tinha mudado. Talvez porque eu tinha escolhido sair. Talvez porque minha mãe estava do meu lado, orando em línguas baixinho.
Eu ajoelhei no altar, abri a boca para orar e as palavras finalmente vieram. Jorraram. Tudo que estava travado por meses saiu de uma vez. Senhor, me perdoa, me liberta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui enganada. Eu não quero pertencer a nenhum pacto. Eu sou sua filha. Eu quero ser livre. Chorei por horas. O chão de madeira ficou molhado de lágrimas. O pastor Antônio ouviu toda a história depois, em silêncio. Ficou quieto por um longo tempo quando terminei. Depois disse: minha filha, o inimigo te marcou. Usaram você sem seu consentimento. Mas você precisa saber de uma coisa. Você não pertence a ele. Você nunca pertenceu. Você pertence ao sangue de Jesus. E essa noite nós vamos começar uma guerra. Minha mãe ficou a noite toda do meu lado, segurando minha mão, orando baixinho, repetindo sem parar: meu Deus, devolve minha filha, devolve minha filha, devolve minha filha. O processo de libertação durou 3 semanas. Não foi fácil, não foi bonito, foi guerra. Eu fiquei na casa de Dona Carmen o tempo todo. Evandro não apareceu, não ligou, não mandou mensagem, não foi atrás. Parecia saber que algo tinha mudado. Ou talvez estivesse esperando para ver o que ia acontecer. Eu não sabia e não queria saber, só queria ser livre. Pastor Antônio montou um grupo de intercessores. Eram 6 pessoas no total. Ele, a esposa dele, irmã Zélia, 2 diáconos da igreja e 2 intercessoras antigas, Dona Glória e irmã Benedita. Mulheres de oração de verdade, daquelas que jejuam dias seguidos e passam madrugadas de joelho. Todas as noites, elas se reuniam na casa da minha mãe para orar por mim. O quarto virava um campo de batalha espiritual. O primeiro passo foi a renúncia. Eu precisei renunciar em voz alta, de forma específica, todo e qualquer vínculo com o pacto de Evandro e da família dele. Mesmo sem ter concordado conscientemente, eu tinha sido ligada espiritualmente através do casamento, dos objetos usados nos rituais e dos anos de convivência. O pastor Antônio guiou as palavras. Eu, Viviane, renuncio a todo pacto feito em meu nome, com meu conhecimento ou sem. Renuncio a toda consagração feita contra mim. Renuncio a todo vínculo com a linhagem de Evandro e de Joaquim. Em nome de Jesus, eu me desvinculo. O sangue de Jesus anula todo contrato. Eu repeti cada palavra. E quando falei o sangue de Jesus, senti algo se mexer dentro de mim. Uma agitação estranha, uma resistência, como se algo não quisesse que eu continuasse. Mas eu continuei. Repeti mais alto. E de novo, até minha voz ficar rouca. As manifestações começaram já na primeira semana. Durante as orações, eu sentia tremores pelo corpo que não conseguia controlar. Às vezes, eram só as mãos. Outras vezes, o corpo todo sacudia. Tinha noites que eu sentia náuseas tão fortes que vomitava no meio da oração. E em alguns momentos, uma voz que não era minha saía da minha boca. Palavras horríveis, blasfêmias, ameaças, xingamentos contra os intercessores. Ela é minha, foi prometida, vocês não podem tirá-la. Eu vou destruir essa família, vou acabar com a mãe dela. Ela quis isso, ela aceitou casar. Os intercessores não paravam. Quanto mais a voz gritava, mais eles oravam, mais alto, mais firme, com mais autoridade. Ungiam minha testa com óleo, declaravam versículos da Bíblia, cantavam hinos. Irmã Benedita, a mais velha, ficava num canto orando em línguas sem parar. Às vezes, durante horas seguidas. O 5º dia de jejum foi o mais difícil. Eu acordei querendo ir embora. Disse que não aguentava mais, que aquilo era tortura, que preferia voltar para a casa de Evandro do que continuar naquele processo. Estava exausta, fraca, sem forças. Minha mãe me olhou nos olhos, segurou meus ombros com firmeza e disse algo que nunca vou esquecer.
Se você sair agora, você não volta mais. Você vai morrer naquela casa ou vai morrer por dentro. Você escolhe 3 semanas de luta ou o resto da vida presa. Eu fiquei. A libertação final aconteceu numa sexta-feira, 26 de agosto de 2016. O grupo se reuniu às 7 da noite. Eu estava destruída. 3 semanas de jejum, oração, pouco sono, manifestações constantes. Mas tinha algo diferente naquela noite, uma expectativa no ar, uma sensação de que algo ia acontecer. A oração começou como sempre, cânticos, declarações, unção com óleo. Mas quando chegou a hora de orar especificamente sobre mim, a atmosfera mudou. Irmã Benedita estava orando em línguas num canto. De repente ela parou. Ficou em silêncio por uns segundos. Depois abriu os olhos, me olhou fixamente e disse com uma voz firme: "Esse espírito veio da 3ª geração. O avô de Evandro também era envolvido. São 3 gerações de pacto. Tem que quebrar os 3. Eu nunca tinha contado para ela sobre a foto do avô que vi no escritório. Ninguém sabia daquele detalhe. Mas ela sabia. Deus tinha revelado. O pastor Antônio entendeu na hora. Em nome de Jesus, nós quebramos o pacto da 1ª geração, do avô. Quebramos o pacto da 2ª geração, de Joaquim. Quebramos o pacto da 3ª geração, de Evandro. E declaramos que Viviane está livre de toda a herança espiritual de trevas. Eu caí no chão. Não desmaiei, caí. Comecei a tremer violentamente e uma voz saiu de mim. Grave, cheia de ódio, uma voz que não era minha de jeito nenhum. Ela é minha, foi prometida, o contrato foi assinado. Pastor Antônio se ajoelhou perto de mim sem medo nenhum e disse com autoridade: "Em nome de Jesus de Nazaré, ela nunca foi sua. Nenhum contrato humano anula o sangue de Jesus. Ela foi comprada com preço e você vai sair agora." A voz resistiu, gritou, xingou. Disse coisas sobre minha vida que só eu e Evandro sabíamos. Detalhes íntimos, segredos, vergonhas. Tentou me humilhar, fazer eu desistir. Mas o grupo continuou orando. Mais alto, mais forte. E então aconteceu. Eu senti algo subindo do meu estômago. Uma pressão, um peso enorme. Subiu pela garganta, eu abri a boca e algo saiu. Não era físico, mas eu senti. Como se uma mão que estivesse apertando meu coração por anos finalmente tivesse soltado. Eu gritei, um grito longo, agudo, de dor e libertação misturadas. Depois, silêncio. Silêncio total. Eu fiquei deitada no chão, respirando pesado, olhando para o teto da sala. O corpo estava mole, exausto, mas algo era diferente. O peso tinha sumido. A pressão no peito não estava mais lá. Pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar direito. Minha mãe se ajoelhou do meu lado e me abraçou, chorando. Luciana estava na porta da casa, assistindo tudo de longe. Ela não tinha conseguido entrar, tinha medo. Mas quando me viu deitada ali, em paz, começou a chorar também. Naquela noite, eu dormi na casa da minha mãe um sono profundo. Sem sonhos, sem paralisia, sem vultos, sem vozes. E tive uma visão. Eu estava em um lugar de luz. Não conseguia ver formas, só claridade e paz. Uma voz suave, completamente diferente de todas as vozes que tinha ouvido nos últimos anos, disse: "Filha, você está livre. Aqueles que te prenderam não têm mais poder. Nunca mais tenha medo. Eu estou com você." Acordei no dia seguinte chorando, mas eram lágrimas de alívio. Olhei no espelho e pela primeira vez em anos me reconheci. A batalha tinha terminado. Eu nunca mais voltei para casa onde morei com Evandro. Nunca mais pisei naquele lugar, nunca mais quis ver aquelas paredes, aquele corredor, aquele quarto proibido. Nos dias seguintes à libertação, minha mãe e o pastor Antônio me ajudaram com os próximos passos. Um advogado da igreja, irmão Marcos, cuidou do processo de divórcio. Eu tinha medo de que Evandro contestasse, aparecesse, ameaçasse.
Passei semanas olhando pela janela, esperando ver a Hilux prata estacionando na frente da casa da minha mãe. Mas ele não fez nada disso. O divórcio saiu em março de 2017. Evandro assinou os papéis sem contestar uma única linha. Não pediu nada, não brigou por nada, não apareceu na audiência. Foi como se ele tivesse perdido todo o interesse no momento em que eu fui liberta. Como se eu não servisse mais para nada. E de certa forma, era verdade. Eu não servia mais para o propósito dele. O contrato tinha sido quebrado. Depois do divórcio, Evandro sumiu. Algumas pessoas da cidade disseram que ele foi para uma fazenda no interior de Goiás. Outras falaram que estava em Minas Gerais. Eu não sei ao certo onde ele foi e, sinceramente, não quero saber. Durante os primeiros anos, eu ainda tinha medo de que ele aparecesse. Acordava no meio da noite, achando que tinha ouvido a voz dele. Olhava para trás na rua, achando que estava sendo seguida. Mas com o tempo, esse medo foi diminuindo. Hoje, quase não existe mais. Em 2019, o ano que deveria ser a minha entrega final, eu estava num retiro de oração da igreja. Era um acampamento no interior, 3 dias de louvor e palavra. No segundo dia, durante um momento de adoração, eu lembrei da data. Olhei para o céu, com lágrimas nos olhos, e disse baixinho: obrigada por eu estar aqui, Senhor. Obrigada por ter me tirado de lá. Obrigada porque esse ano que era para ser minha morte, virou o ano da minha liberdade. Chorei muito naquele dia, mas eram lágrimas de gratidão. A restauração foi lenta, mas foi real. Eu voltei a morar com Dona Carmen. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro de Anápolis. Salário simples, nada de luxo, mas era dinheiro honesto, limpo, sem pacto nenhum por trás. Aos poucos fui engordando de novo. As olheiras sumiram. A cor voltou para o meu rosto. Eu olhava no espelho e me reconhecia. Depois de tanto tempo, eu finalmente parecia eu mesma de novo. Em 2018, comecei a servir na igreja como intercessora. Justamente no ministério de oração por pessoas em situação de cativeiro espiritual. A experiência que quase me destruiu virou ferramenta para ajudar outras pessoas. Quando alguém chega para mim contando que sente algo estranho, que o marido age de forma estranha, que tem pesadelos toda noite, que não consegue orar, eu entendo. Eu sei exatamente o que a pessoa está sentindo e posso dizer com autoridade: tem saída. O nome dela é Jesus. Luciana continua sendo minha amiga até hoje. Depois de ver o que viu naquela noite de libertação, ela nunca mais duvidou de nada espiritual. Se batizou na igreja 6 meses depois e hoje serve no louvor. Ela diz que a minha história mudou a vida dela também. Minha mãe, Dona Carmen, tem 72 anos agora. Continua orando por mim todo dia. Às vezes eu acordo de madrugada e ouço ela no quarto ao lado, sussurrando meu nome em oração. Eu quase perdi você, ela me disse uma vez, mas Deus me devolveu minha filha. A revelação final veio alguns anos depois. Em 2021, uma mulher me procurou na igreja. O nome dela era Carla. Ela disse que era prima distante de Evandro. Tinha conseguido meu contato através de conhecidos em comum. Queria conversar sobre algo importante. Eu quase não aceitei, mas algo me disse para ouvir o que ela tinha para falar. Carla me contou que a família de Evandro tinha um histórico pesado. Coisas que ninguém falava abertamente. Segredos de gerações. Várias mulheres que casaram naquela família tiveram destinos trágicos. Uma morreu jovem de doença que nenhum médico conseguiu explicar. Outra teve surtos psiquiátricos e nunca mais se recuperou. Outra simplesmente sumiu e nunca foi encontrada. Você foi a primeira que conseguiu sair, Carla me disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei como você fez, mas você quebrou alguma coisa. Depois que você foi embora, a fazenda pegou fogo, perdeu tudo. E Evandro, ela fez uma pausa. Evandro está doente.
internado num hospital no interior de Minas Gerais. Não fala, não anda, quase não reconhece ninguém. Os médicos não sabem o que ele tem. Eu ouvi em silêncio. Não senti alegria, não senti tristeza. Só uma paz estranha, como se um ciclo finalmente tivesse se fechado. Eu oro por ele às vezes. Eu disse para Carla. Não sinto ódio, sinto pena. Ele também foi vítima do pacto que o pai fez. A diferença é que ele escolheu continuar. Eu escolhi sair. Hoje é 2024. Eu tenho 49 anos. Moro em Anápolis, na mesma casa da minha mãe. Trabalho na loja de roupas. Sirvo na igreja. Tenho amigas. Vou em aniversários. Rio com frequência. Às vezes ainda tenho pesadelos. Acordo no meio da noite suando, com o coração acelerado. Mas quando isso acontece, eu oro e a paz volta. Eu voltei a sorrir. Voltei a acreditar que mereço coisas boas. Por muito tempo, achei que estava marcada para sempre, que o que fizeram comigo me definia. Mas não, o que me define é o que Deus fez por mim. Se você está ouvindo essa história e está casada com alguém que te faz sentir que algo está errado, se sua mãe desconfia e você ignora, se você encontrou coisas estranhas e finge que não viu, se você está definhando e não sabe por quê, eu te peço, foge, busca uma igreja, clama a Jesus. Não importa o que prometeram em seu nome. Você não precisa cumprir. Você não é mercadoria de ninguém. Você é filha de Deus. Nenhum pacto é maior que o sangue de Jesus. E para quem acha que isso é exagero, que é invenção, que é loucura de crente, eu tenho as cicatrizes e tenho a libertação. Escolhe em qual você quer acreditar.